Oi, gente. Tô entrando aqui. Faz tempo que eu não faço uma live, né? É tão bom. Tenho que pensar em fazer mais. Bom, eu tô passando uns perrengues aqui em casa com o Gael. Ele tá numa fase bem delicada, onde acho que ele não tá entendendo sentimentos, muitos sentimentos novos. A Maia começou a engatinhar e agora ela se apoia numa cadeira, depois ela se apoia em outra, então ela tá começando a andar, dar os primeiros passinhos sempre apoiada. Então ela tá muito fofa, muito fofa. Oi, gente, boa noite, boa noite. Falou aí pra minha família. Falo, Jaque. É Jaque? É Jaque. Enfim, tô contando um pouquinho de como tá aqui em casa. Tá muito corrido, muito puxado, mas é uma delícia acompanhar o desenvolvimento das crianças de pertinho. E então a Maia tá nessa fase de quase andando, dando os primeiros passinhos, assim. Mas sempre apoiada. Então ela tá muito fofa. Então eu tenho até que tomar cuidado pra não ficar, ai, que linda, que linda, que linda, ai, que gostosa, porque o Gael tá muito enciumado. E ele começou a bater nela. Então, do nada, eles estão brincando ali, os dois, daqui a pouco ele tum nela. E bate. E então eu fico agoniada e eu não sei como reagir. Eu falo, não, filho, ela é pequena, ela começa a chorar, eu pego ela no colo. Então eu não sei muito como agir com ele. Eu sempre tento conversar, nunca briguei, nunca agredi o Gael, nunca dei de volta. Ele bateu nela, eu já segurei. Mas eu nunca bati, nunca gritei. Mas, nossa, eu tô preocupada, né? Não quero que ele seja uma criança agressiva. Hoje ele me unhou também na cara, bravo. E ele, tô bravo, tô muito bravo. E ele começou a fazer assim. E começou a não comer. Fazer greve de fome. E eu fico louca, gente. Eu começo a oferecer a geladeira inteira. Eu faço ovo, faço bife, faço... aí ele vai pro macarrão, mas aí só vai comer o macarrão. E aí só quer banana ou mingau de aveia, ele gosta muito de mingau de aveia. Faço mingau de milho também pra ter uma sustância. Mas não dá, né? Ele comia de tudo, não tá comendo nada de legumes. Então eu fiquei assim, desesperada. E aí eu liguei pra Isa Minatel, porque ela é uma referência desse caminho do meio do equilíbrio, de como lidar com as crianças, dessa parte emocional. Falei, o que tá acontecendo com o Gael? Por que ele mudou tanto? Ele sempre foi tão doce. E aí a Isa falou, não, calma que eu vou te socorrer. E eu marquei uma reunião com ela hoje, ela e meu marido, e foi maravilhosa. E a gente decidiu abrir esse problema, porque eu acho que é um problema de muitas mães, que é o famoso Terrible Two, né? Mas como agir, né, nesse Terrible Two? Como acolher, entender os sentimentos, mas também não deixar livre. Não pode fazer o que quer, ele não pode sair batendo na Maia. Então, assim, é um caminho do meio que eu tô tentando buscar e tem que estudar. Tem que estudar pra ser mãe, gente. Pra educar. Porque senão você adestra. Mas a gente é mais inteligente do que um cachorrinho, né? A gente é mais inteligente que outros animais, né? Os seres humanos pensam. Então, como que a gente vai pensar para não só adestrar? Não é adestrar que a gente quer educar, fazer entender porquê das coisas, do porquê não. Qual é o problema? Se tá batendo nela, se você tá agressivo, por que você tá agressivo? Como que a gente pode resolver isso? Não sei se a Isa já entrou aqui. Oi, gente, boa noite, boa noite. Preciso fazer mais lives. Oi, pessoal. Eterna Shirley, é verdade, né? Gente, eu sou... a Shirley marcou muito minha vida. Peraí. Eu acho que a Isa... Deixa eu ver se... Tem gente que já... Quando vai ser meu próximo trabalho? Eu ainda não sei. Eu não sei, mas eu tô estudando algumas propostas aí, vamos ver. Eu devo voltar com alguma coisa em breve. Isa. Ela já tá aqui. Então é isso, gente. A Isa pra mim é uma referência. Eu adoro. Né, Isa? Referência. Oi, querida. Oi! Boa noite. Boa noite. Já comecei falando um pouquinho aqui, Boa, eu tava falando um pouquinho ouvindo. do que está acontecendo aqui em casa, falando que tava eu e meu marido à noite deitamos para dormir discutindo sobre Gael, sobre esse novo comportamento dele, ele que sempre foi tão doce e de repente com essa agressividade,
principalmente com sim. a Maia, com a gente, batendo, beliscando, mordendo, batendo nos amiguinhos. Meu Deus, comecei a ficar desesperada. Essa greve de fome dele. Falei, ai, o que eu faço? Falei, o Ramon falou, a gente precisa de uma ajuda especializada. Eu falei, eu vou ligar para Isa. No dia seguinte eu te Querida. liguei. Falei, Isa, socorro. Acho que eu preciso de ajuda. Sim, E sim. aí, bom, Tem vai ser hora muito que. bom abrir essas minhas questões, porque são questões clássicas, né, Isa? Sim, sim, isso que é muito interessante, sabe? A gente, quando está vivendo, tem aquele desespero, aquele, né? A gente fica sem saber mesmo o que fazer. E imagina que aquilo não é tão comum assim, não é tão, enfim, né? Nossa, uma criança de 2 anos e meio, greve de fome, como assim, né? Como E quando a assim? gente vai ver, quando a gente vai ver, quando a gente está do lado de cá, por exemplo, do meu lado, né, que trabalha com isso, que encontra muitas famílias, a gente vê que acaba sendo mais comum do que a gente imagina, né? Então, a sua generosidade em abrir isso, em bater esse papo aberto sobre essa situação, com certeza ajuda muita gente, sabe? Porque é muito mais do que a gente pensa, assim, Tem a muitas mães passando por necessidade. isso, né? Não Muitas, sabe o que muitas. fazer. A hora da refeição, para mim, virou um caos. Sim. Começa da hora, eu falo, ai, que saco, o que ele vai comer, o que não vai, o que eu faço? A gente já começa a Depende de estressar tudo. antes, né? A gente Eu já se fico nervosa. estressa, né? É. E eles sentem, eles são inteligentes. Sim, sim. E aí Eles é um sentem. ciclo, né? A gente passa esse nervoso para eles que respondem mal e a gente fica mais nervosa e no dia seguinte a gente já se antecipadamente fica nervosa e eles sentem, respondem mal, então vira um ciclo vicioso, né? E a gente precisa entender sempre o que tem por trás dessas situações. Esse que é o grande X da questão, assim, sabe? Existe uma coisa que acontece visivelmente, a gente vê que a criança se recusa a comer. A gente vê que a criança ficou mais agressiva, a gente vê. E o que a gente não vê? Porque a esfera emocional é invisível. Então, é aí que está o pulo do gato. É a gente ter sensibilidade, né, de perceber que existe essa esfera emocional invisível e que é ela que gera a esfera visível. E que, então, se eu atuar na esfera invisível, que é o emocional, né, o físico, aquilo que eu vejo, tende a se encaixar, tende a voltar para o lugar, né? Vale a Então, pena, né, Isa, se dedicar a entender esse invisível. sim, Porque sim. a gente gasta muito tempo se estressando. Eu acho que a gente vai gastar menos tempo estudando, tentando entender, observando. Eu sou desse time. Eu falo que quanto mais tempo que a gente gasta estudando, é menos tempo que a gente vai gastar se estressando e brigando com a criança, né? Então, assim, é bom para a gente e é bom para a criança, que vai ter a chance de crescer já orientada com uma mãe consciente, que está entendendo o que está acontecendo com ela, né? A Eu verdade é que a entendo, gente, ele tá com. Acho que ele não consegue expressar os sentimentos dele. E aí sim, ele agride, e aí ele para de comer para chamar atenção. Ele tá numa fase delicada com relação a Maia, assim. Eu acho que sim. antes ele não tava com tantos ciúmes, mas Uhum, agora, uhum. agora ele ficou. Sim. Vamos falar então um pouquinho, né, sobre o que a gente conversou nesse nosso encontro, explicando assim, o que está no pano de fundo da vida dessa criança, né? Eu sempre tenho esse olhar do mundo sob a perspectiva da criança, né? Se a gente fizer esse lugar assim de buscar se colocar lá no lugar, eu tenho 2 anos e meio, né? Eu estou aqui nesse mundão tentando descobrir tudo, como é que tudo funciona, como é que minha mãe funciona, como é que meu pai funciona, como é que o mundo funciona, como é que as coisas funcionam, como eu funciono, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu não gosto, como funciona essa irmã que chegou depois, que agora tá engatinhando, começou a querer andar, que isso tudo faz comigo, né, de 2 anos e meio. Então, acho que é bem legal a gente adotar essa perspectiva. Primeira coisa é que aos 2 anos a gente tem um processo chamado individuação, né? O ser humaninho descobre que ele não é mais um com a mamãe, um com o papai, né? Porque até os 2 anos ele está meio num processo de simbiose ainda. Ele não tem tanta clareza que ele já é outro indivíduo, né? Ele saiu da barriga da mamãe, então ele ainda não tem clareza que ele é outro, a continuação da mamãe. Aí, quando ele faz 2 anos, começa a avançar um pouquinho, né? Os 2 anos, ele tem esse amadurecimento. Opa, sou outra pessoa.
E é lindo, se a gente parar para pensar, isso é lindo, né? É quase que mais um nascimento. Ele nasce aí para ele mesmo, né? Primeiro ele nasceu para gente, agora ele nasce para ele mesmo, sabe? Então, Ele, ele fala agora, antes eu falava, ele falava, o Gael gosta, o Gael isso, gosta. Agora ele começou a falar, eu eu, gosto. isso. A Principalmente linguagem depois que você mostra. falou hoje à tarde, né? Isso, a linguagem sinaliza essa passagem de o Gael como uma terceira pessoa, ou seja, eu ainda sou um com mamãe, né? Para eu, mim, né? Então ele começa a entender que ele é outro ser. Né? Isso é muito bonito. Quando a gente olha com esse olhar de perceber o desenvolvimento da criança, é encantador. Né? A gente fala, uau, mais um passo no desenvolvimento, né? Já entendeu que é um serzinho único, exclusivo, diferente, separado. E para ter o direito de querer ser ele, o que acontece com a criança nessa fase? Ela entende que, se ela não é a mãe, aquilo que a mãe disser, ela diz não. Se ela não é o pai, aquilo que o pai disser, ela diz não. Por quê? Porque eu não sou. E ela está falando não para a mãe, para o pai. Na verdade, ela está falando não para ela mesma poder saber que ela é outra pessoa. Porque a mãe não tem dúvida que ela é outro indivíduo. A mãe já sabe disso, né? O pai não tem dúvida que ele é outro indivíduo. O pai já sabe disso. Então, para quem que ele está falando? Para ele mesmo. Ele, imagina, 2 anos e meio, o cérebrozinho começando a se desenvolver ali, crescer a mil, fazendo 1000 sinapses e trocas entre os neurônios ali. E ele está dizendo, não, não, eu não sou mamãe. Se mamãe quer que eu vou comer agora, não, não, não sou mamãe, não quero. Eu quero querer outra coisa. Aí, mamãe fala, vamos tomar banho. Não, até quer comer, ele às vezes até quer tomar o banho, mas como ele está nesse processo, que é natural do desenvolvimento, ele fala, não. Se a gente entende, né? Se a gente faz igual você fez, ó, Isa, me ajuda, ou alguém me ajuda, ou lê, ou busca, ou vai, faz um curso, né? A gente sabe o que está acontecendo, a gente, ele está no processo de individuação. Se eu agora ficar batendo de frente, medindo forças, o que vai acontecer? Ele vai ficar desesperado, porque ele vai querer fazer valer a vontade dele, e eu não vou Aí deixar. que ele não vai mesmo. Aí o bicho pega. Aí eu realmente, né, forço a barra ali, talvez paro de comer, talvez realmente vou até o limite. Por quê? Não porque eu não quero comer ou porque eu quero comer, não, porque não é o banho, não é o comer, não é nada disso que está em jogo. É porque eu quero o direito de ser eu. E às vezes a gente vai levando isso, sem, a gente não permite que a criança passe por esse processo e ela vai arrastando para 3 anos, para 4 Acabaram de anos. perguntar aqui, se eu tô esperta, perguntaram que crianças de 5 anos também passam por isso? Isso. Podem estar ainda, né? Geralmente é quando a gente não entendeu o que estava acontecendo com 2 e ela vai continuando. Porque às vezes também não acontece exatos com 2, às vezes acontece com 3, às vezes acontece um pouquinho mais tarde, né? E às vezes a gente não compreendeu isso, não permitiu a ela o direito de ser ela e ela vai arrastando. Então ela fica do contra para sempre. Sabe? E aí é muito triste porque vai ficando pior, né? A criança vai crescendo e aí ela já começa a ficar com raiva da gente, já vira uma guerra, uma disputa de poder, né? E aí a gente passa a não conseguir nada na vida sem truncar, sem brigar, sem barganhar, né? E aí vira um grande adestramento e não uma educação. Como agir diante desse não? Não quero, não quero, não quero, não quero. Como responder isso? Faz Para o que eles quê, né? comam, para que eles sim tomem o banho, para que Sim, eles sim façam as coisas, né? sim. E primeiro que a gente precisa entender que é um período. Então, que se algum dia, né, não sair as coisas como a gente queria, calma, é uma pontezinha curta. Então a gente vai, por exemplo, você chamou para comer, a criança fala não. Geralmente é um não, meio assim, né? Que ele já vem pronto, né? O Gal fala, não! Não! Ele fala, não! Quer Tá bom? mostrar com vez e voz ali quem é que está agora no controle da vida, da própria vida, né? Do próprio corpo. Aí a gente fala, não, você não está com fome agora? Se for comer, né? Aí o que a gente faz? A gente começa a fazer perguntas para a criança se perceber, né? Você não está sentindo sua barriga com fome agora? Você conecta ele com ele mesmo, para ele perceber que vem dele a necessidade, não é isso que ele precisa? Sentir, né? Sentir-se outro, né? Então tá bom. Quando a sua barriga estiver com fome, quando você sentir aí a fome, ó, sua comida está aqui.
No caso da comida, a gente pode deixar visual, deixa ali no campo de visão dele, né? Deixa numa mesinha que ele alcance, para ele E, mesmo ir lá, ter independência. isso, e dá a liberdade dele não comer naquele exato momento que você está propondo, né? Entendendo essa individualidade dele. Teve algumas situações, né, em que eu conduzi isso com crianças e que chegaram assim, foram almoçar 4 horas da tarde. Aí a preocupação da mãe numa situação dessa é: Isa, eu deixei, foi almoçar às 4 horas da tarde. E aí? E se for todo dia desse jeito, né? Porque, claro, a gente pensa, né? Meu Deus, não dá, é insustentável. A hora de almoçar é a hora de almoçar, né? Mas o negócio é que não vai ser todo dia desse jeito. Esse é o ponto. A gente precisa ter confiança na competência da criança. Saber que ela vai, né, entrando no jeito, pegando o jeito da família, e ela não precisa segurar com força até 4 horas da tarde todo dia para uma mãe que não puxa a corda para o outro lado. Esse é o ponto interessante, né? A criança vai forçando a corda enquanto a gente puxa para o outro lado, é igual um cabo de guerra. Quando a gente solta, ela cai, ela fala: não preciso mais, já entendi, já posso Ah, querer. vou comer, então. Já posso querer diferente, já tenho essa autorização de minha mamãe, ela já entendeu que eu sou outra pessoa, porque na cabeça dele é ele que precisa entender, mas ele nem sabe disso, né? Porque é tudo inconsciente, né? Eu estou tentando traduzir aqui um processo que é inconsciente, né? Que nem a criança sabe. Ela não fala: mãe, por favor, eu estou tentando ser eu. Já pensou? Seria legal, né? Se ela soubesse com tanta clareza. Mãe, esse meu não tem nem a ver com a comida, não. Eu só tô te pedindo a chance de ser eu, outro indivíduo, outra pessoa. Mas a criança tem 2 anos, ela nem ela sabe o que está acontecendo com ela, né? E essa coisa de oferecer várias coisas? Porque eu ofereço, vai, um arroz, feijão, uma verdura e uma proteína, uma carne e um frango. Ah, não quero. Aí, não quer. Então aí eu vou fazer um ovo, aí eu vou fazer um macarrão, eu faço 1000 coisas para tentar com que ele coma alguma coisa. Então, com Isso é essa tática de, interessante. tá bom, você não tá com vontade agora, então vou deixar aqui a sua comida, vamos brincar, vamos fazer alguma outra coisa e depois a gente. E aí, tá bom, aí eu desencano, vou brincar e daqui a pouco eu pergunto de novo. É bem legal que você traz assim, como você entendeu, porque olha só, eu não preciso ir brincar e nem conduzir nada diferente. Nada diferente, porque eu quero que ele coma. Se ele disse não, você deixa a criança. Fala: não, você não tá com fome agora? Então quando sua barriga tiver com fome, você come, tá? E deixa ele por conta dele. Deixa ele por conta dele. Sim, porque se você conduz para uma outra atividade, você está confundindo a cabecinha. Você falou de comer, agora você levou para brincar. Não, você quer comer, quer que ele coma. Então você não vai conduzir para mais nada que não seja isso. Se ele disser não, você fala: tá bom. A hora que você estiver com fome, então a comida está aqui. Você deixa ele, vê o que ele vai fazer. Muitas vezes nem ele vai achar a coisa para fazer. Mas ele já conseguiu o principal, que era a garantia de que ele pode ser ele mesmo. Né? Que ele pode ter a opinião dele, a vontade dele. E essa questão de oferecer coisas. Sobre as 1000 ofertas que a gente entra nesse desespero. Então vamos pensar uma coisa importante aqui. Se eu estiver falando de uma criança saudável, tá? Uma criança saudável, acompanhada pelo pediatra dela, tá tudo bem com a criança. Peso ok. Peso ok, crescimento ok, tudo em dia, tá? Tô falando dessa criança. Porque se não for isso, aí a gente precisa saber o pediatra, a orientação. Aí não vale o que eu disser, tá? Mas se eu estiver falando de uma criança que tá tudo em dia, belezinha, sem nenhum problema de saúde, né? Essa criança, se ela tem o alimento disponível, né? Ela não vai ficar com fome até ficar doente. Não vai ficar com fome até morrer de fome. Não tem como. É porque é instinto. É uma coisa que vem de dentro. Nenhum animal morre de inanição com comida disponível. Né? Não é impossível. Então, eu não preciso ficar desesperada. Por quê? Vamos supor que além de estar no Terrible Two, além disso, essa criança de 2 anos e meio tem uma irmãzinha de 1 aninho. Vamos supor, né, que seja esse o caso, né, do Gael e de um monte de outras crianças nesse mundão afora, né? Porque geralmente quando a gente decide, tá na época de ter filhos e quer mais de um filho, geralmente é isso que acontece, acaba sendo 1, 2, 3 no máximo, geralmente, né, a diferença entre uma criança e outra. Claro que existem muitos casos, né? Mas é muito comum que sejam entre 1 e 3 anos a diferença entre os irmãos. Então pega justamente na incidência do Terrible Two,
a chegada de um irmão. Geralmente isso acontece para as famílias que decidem ter mais de um. Daí eu já tô nesse processo todo interno, tentando me conhecer, tentando me individualizar, né? Tentando ali processar isso tudo, porque são mudanças, né? Tanto é mudança que essa fase é chamada de adolescência da infância. Porque é um turbilhão de descobertas que eu sou outra pessoa, que eu quero me individualizar, né? É muita coisa que acontece internamente. E aí, ao mesmo tempo, tem isso. Tem uma pessoinha do lado de fora que chegou, e quando chegou, mudou tudo. Me tirou mamãe, por exemplo. Mamãe tá mais com ela do que comigo. Toda hora, esse ser humaninho tá pendurado no peito da mamãe. Toda hora, né? A mamãe fala, espera um pouquinho, porque a outra chamou, chorou, acordou. Então, na vivência, sempre buscando entrar lá no mundo sob a perspectiva dessa criança de 2 anos e meio, né? Na vivência dela, não gosto da irmã. Essa irmã tirou mamãe de mim. Não tô feliz com isso. Aí, se eu percebo que a comida é algo que toca o coração de mamãe, inconscientemente, meu cérebro faz assim, tim, tenho que não comer. Aí eu tenho mamãe para mim. Aí mamãe fica tão preocupada e me dá tanta atenção que ela abre a geladeira e começa a tirar tudo que tem lá dentro. Você então vai comer isso? Então você quer isso? Então você quer isso? Então você quer isso? E aí eu tô com aquela fomezinha de atenção, eu fico, agora eu tenho mamãe só para mim. Nham, 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 nham. Estou me alimentando emocionalmente, ainda que fisicamente eu esteja de jejum, porque enquanto eu tiver jejum eu tenho mamãe para mim. Quando eu Não comer é só mamãe, é papai, vovó, titio, todo mundo fica desesperado, todo mundo fica tentando arrumar uma coisa para ele comer. Isso. É uma coisa. Então assim, não oferece. isso, deixa ele comer. Não precisa ter nenhum tipo de radicalismo, tá? Vamos supor que você foi lá, ofereceu a comida, né? Ele falou, não. Então tá bom. Quando você quiser, vai estar aqui para você. Sua barriga não tá com fome agora? Aí ele, né? Percebe aí sua barriga. O que ela tá dizendo, né? Não. Tá bom. Então, quando sua barriga estiver com fome, você perceber isso, né? Que você coloca ele em contato com os sinais do corpo dele, né? Então, a comida tá aqui. Tá bom. Eventualmente, ele pede outra coisa. Vamos supor que ele fale, eu quero ovo. Você ofereceu o ovo que ele pediu, entende? Então, você não precisa ser radical, né? Agora a Isa falou, então é a comida que tá aqui, pronto, e acabou. Não. Você vai sendo flexível à medida da fase. Então, nessa fase, tá difícil já comer. Se ele pediu o ovo e você tem o ovo, tudo bem. Agora, não precisa ser você a sair oferecendo o ovo, tudo. Não, inclusive, enquanto ele não comer, o que você vai fazer? Outra coisa. Outra coisa. Sabe? Sai de cena, vai fazer outra coisa, para ele desvincular que ele tem mamãe quando não come. É isso que a gente precisa desfazer agora, nesse momento, na cabecinha dele. Ele fez uma que a gente chama de associação, uma neuroassociação, sabe? Ele fez a conexão de que o estímulo é eu não comer. A resposta é todo mundo me dando atenção. Então, a gente precisa acabar com essa conexão neuroassociativa, né, desse estímulo para essa resposta, para ele voltar a comer. Né? Ele vai selecionar o que vai comer a partir dos 2 anos e meio? Sim, provavelmente sim. É a fase que a criança começa a selecionar. Normal, faz independente parte. de irmãzinha, as pessoas estão falando, tem gente falando, mas aqui eu não tenho irmão. Mas é a mesma coisa. Ele quer atenção, ele quer atenção redobrada, ele está numa fase sensível emocionalmente, né? Isso. No caso do Gael, é a soma de 2 coisas. É o terrible two, é esse momento de individuação, esse momento de seletividade alimentar. É a hora que a criança não é mais bebê e não come tudo que põe na boca dela. Ela, isso eu gosto, isso eu não gosto, isso eu quero, isso eu não quero. Começou realmente a ser quem ela é. E olha que interessante, né? E no caso do Gael, teve a chegada da Maia. Né? Então, mas pode ser só o Terrible Two, que também já vai ter bastante coisa dessas que nós estamos falando aqui, sem nem precisar ter uma outra chegada de irmãozinho na parada. Agora, olha que interessante também que eu queria trazer, Sá. Quando a criança tem 1 ano e começa a andar e a mexer em tudo, qual é a palavra que ela mais escuta dos adultos? Não. Não. Aí, quando ela faz 2, ela começa a falar o quê? Ela que falou não. Não. E a gente acha um absurdo. E chama a fase de terrible twos, terríveis 2 anos.
A gente Eu não se tentei dá tomar conta. tanto cuidado, eu tomo tanto cuidado para não falar não. Tipo assim, Sim, olha, vamos fazer outra coisa. Eu tento não usar esse não, mas não tem sim. como às vezes. Não é interessante isso? E aqui, eu tô falando aqui também, nem é só da sua intervenção com ele, mas uma questão cultural, de uma maneira geral. A gente faz isso como cultura, como sociedade. A gente fica um ano inteiro falando, não, 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 não. Aí a criança começa a falar, não, não, não. A gente fala, terrível, né? Enquanto sociedade, sabe? É isso que a gente aprende na É, nossa sociedade, né? Então é legal a gente ir desmistificando um pouco isso, sabe? Agora é a vez da criança de dizer não. E ela não está dizendo não pelas mesmas razões que a gente. Ela está dizendo não porque faz parte do processo de desenvolvimento dela. Né? Então, se a gente entende, a gente alivia, não puxa a corda para outro lado, não vira uma disputa de poder, é. né? Tem uma coisa que você Vai falou, eu sou facilitando. um pouco neurótica da rotina. Eu acho que a Uhum. rotina ela é boa para a criança porque ela sabe o próximo passo que vai acontecer durante o dia, mas ao mesmo tempo pode irritar um pouco a pessoa, assim, a criança, né? Uhum. Então eu acho que o Gael às vezes se irrita um pouco com a rotina. Eu tenho, por exemplo, aqui em casa a gente almoça, toma um banho rápido, porque brincou na parte da manhã, aí chega em casa, lava a mãozinha, vai almoçar, depois toma um banho rápido e dorme. Se Uhum. ele não come, ele não vou conseguir pôr ele para dormir, porque de barriga vazia ele não vai conseguir dormir. Se ele não dormir, se ele demorar, vai almoçar 4 da tarde, vai dormir 5 da tarde, aí depois à noite eu enlouqueço. Então, Vai eu complicar o sou sono da neurótica da noite. rotina. Eu preciso Uhum. ser mais flexível. Eu fico irritada às vezes com a rotina, porque eu não sou uma Uhum. pessoa que gosta de rotina. Sim, E eu tô vivendo uma rotina e isso me aprisiona um pouco, né? sim. E olha que interessante que você está trazendo. A rotina, ela é uma ferramenta poderosa, muito poderosa, especialmente com os bebês, né? Ela é até fundamental, eu diria, Nossa, porque ela quando vai traz, é redondo. não é? Ela faz a coisa funcionar redondinho, ela traz uma segurança para a criança, né? Já saber o que esperar. Então, é maravilhoso, é ótimo. Quando as crianças vão crescendo, dependendo do temperamento da criança, ela pode sentir a rotina como prisão, que é o que você colocou, que você mesma passa por isso, Eu sinto isso, né? e o Gael é muito parecido comigo, assim. A Isso. gente puxa, né? Mas eu acho que ele tem essa. Eu acho que às vezes ele. E aí, essa rotina, se ela é inflexível demais, isso é um tipo de violência. Aí a gente fala assim, cara, nunca bati na minha criança. A criança nunca apanhou, nunca nada. Tá batendo no amiguinho, tá batendo na irmã. Como? Por quê? Porque a criança absorve a violência visível e invisível. A violência invisível, às vezes, é a rigidez, seja da rotina, né? Seja da nossa vida. Às vezes a nossa vida está com muita coisa em aberto, muitos focos, né? E aí está sobrando pouco energia vital, dedicação. A gente está muito na função com a criança e Eu pouco penso na muito nisso. fusão, Ele precisa tomar sabe? banho, precisa comer, precisa isso, Isso. precisa aquilo. Eu tô com ele Aí o tempo todo, mas e aí? Só aí fazendo, cumprindo funções. a gente fala assim, mas eu fico um tempão todo dia com meu filho. Como é que você está falando que eu preciso passar mais tempo com meu filho, Isa? É que às vezes a gente está a tempo com a criança, mas na função. No banho, na alimentação, no levar, no buscar, no trazer, no trocar, né? Higienizar. E o tempo de fusão. O que é fusão, Sá? Fusão é conexão. Fusão é a barraquinha de lençol, de cobertor nas cadeiras na sala e a gente lá dentro com a criança lendo um livrinho porque ela quis, né? Ou pintando alguma coisa, ou botando uma caixa de papelão colada na parede, fazendo de conta que é a parede das cavernas e pintando com giz de cera. Ou e o que a criança quiser, sabe assim? E o que mais a criança quiser, disponibilidade, ou fazendo uma receita juntos na cozinha, ou aí eu posso. Sem pensar no tempo, né? Porque às vezes eu É, cronometro. A gente tem 1 hora e meia para brincar, depois tem que tomar o lanche, tomar banho, tomar não sei o quê. E uhum. desencanar do tempo, curtir esse tempo, Isso, né? Estar isso. presente 100%, sem pensar em nada. Se Se eu dedicar. tiver, Esses momentos são importantes. se eu tiver cronometrando, eu não tô em fusão já não tem como. Entende? É igual postar e viver. Fazer stories e viver. Se eu tô vivendo, eu não tô fazendo stories. Se eu tô fazendo stories, eu parei momentaneamente de viver aquilo que eu tava vivendo. Né? E eu que trabalho com isso também sei exatamente como é. Por isso, às vezes, muitas vezes, fico devendo.
Fico devendo os stories, porque eu tava vivendo. Sabe assim? Posto stories atrasados, ou até mesmo às vezes não Eu posto. também sou assim. Porque eu tava vivendo. E quando você tá vivendo, não dá para postar. Enquanto você tá postando, você deixou momentaneamente de viver. Eu tenho Então, problema no mundo que a gente vive hoje, né, a nossa atenção é muito. Dividida, né? A gente tem muito estímulo. Então, algumas coisas que eu recomendo na hora de estar com a criança. O celular a gente não pode deixar em outro canto, porque a gente vai precisar para olhar o tempo que a gente tem para o próximo compromisso, a gente vai eventualmente marcar o tempo, né, para sair daquele, enfim. Então não vou nem dizer para deixar longe, mas assim, tira todas as notificações do celular, tira, deixa ele silencioso e sem de ver também, porque senão você tá aqui com a criança, ele faz, tim, você olha, sabe? E aí Então desconecta. tira. Eu não tenho notificação de nada. O meu celular já fica no silencioso por si. Isso. Quando eu quero, eu vou lá ver se alguém mandou mensagem. Quando eu quero, eu vou lá ver o vídeo no YouTube. Quando eu quero. Mas ele não me chama. Porque a gente está vivendo um tempo que o celular nos chama o tempo todo. Né? E aí a gente está aqui com a criança, está aqui com a criança. Isso não é fusão, isso não é conexão. Né? A gente está toda hora dividindo, E aqui recortando. pensando, quanto mais a gente conseguir essa fusão, menos eles vão ter necessidade de chamar nossa atenção nos momentos da refeição, do banho. Sim, sim. Né? Aí, o que acontece? Se eu tô emocionalmente nutrido, porque aí nós estamos falando da nutrição emocional. Veja só que, né? É tudo uma metáfora a nossa vida, né? Se eu estou emocionalmente nutrido, eu também vou nutrir adequadamente o meu corpo físico, porque é isso que acontece, tá? A gente expressa no corpo físico o que a gente está passando no emocional. Inclusive doenças, inclusive dores, inclusive indisposições. É o emocional que acontece, que é o mais sensível, que sente primeiro. E aí ele manifesta no físico. Então, se a criança fica passando fome física, como, né, você falou, não está comendo, está desnutrido emocionalmente e isso gerou esse mecanismo. Ele está manifestando no físico agora. Mas não porque você não esteja presente, não porque você não está nutrindo, não porque você não está cuidando. Entenda que nós estamos falando de sutilezas. Tá? Nós estamos falando de sutilezas, né? O beabá, o basicão, o que você vê, tá incrível, não tem a menor dúvida disso. Agora, existe algum ponto que eu estava passando batido, um ponto cego. E que aí, quando a gente entende do emocional, a gente fala, uau, tem isso acontecendo, é verdade, faz sentido. Opa, eu vou cuidar daquilo ali também. É bom que isso apareça, sabe? Não é ruim. Às vezes algumas pessoas, quando eu falo essas coisas, falam, ai, gente, mas é muito triste isso, gente. Olha o que eu tô fazendo com meu filho. Você fala, não, é bom. Graças a Deus que isso apareceu. Eu repito todinha. Graças a Deus que isso apareceu. Que bom que ele te deu esse sinal. Que bom que ele parou de comer. Que bom que ele tá batendo nos outros. Que bom. Por quê? Porque é igual a luzinha do combustível no painel do carro. Acende. Tá acabando a gasolina. Não tá legal. Você fica feliz que tá acabando a gasolina? Não. Mas se não tivesse a luzinha para te avisar, ia acabar sem você saber que acabou. Pior, não é? Então, essas mudanças de comportamento são boas, porque são sinais que falam, opa, tem alguma coisa acontecendo aqui que eu não tô entendendo. Aí eu paro para entender. Foi aí que você parou para vir, procurar, perguntar, entender. É lindo. É maravilhoso. A gente precisa agradecer aos maus comportamentos, sabe? As mudanças de rota, não porque a gente deseja isso, mas porque elas nos sinalizam coisas que a gente precisa buscar e fazer aí uma mudança, seja de rota, de decisão, é muito legal. É muito lindo, né? A gente enxerga tudo não como nossa, estou sendo má mãe. Se eu faço essa leitura, eu preciso trabalhar o quê? A minha autoestima. Porque, ora, se um comportamento que mudou da minha criança, eu já fico me sentindo mal, gente, então emocionalmente eu também tô criança, que eu tô precisando do meu filho de 2 anos, tá feliz, tá bem, tá tudo para eu achar que eu tô bem. Não, não, a criança tá em formação, a gente também como mãe, a criança tá em crescimento, a gente também como mãe, a criança tá em amadurecimento, a gente também como mãe, tá tudo bem. E aí a gente vai aprendendo com os sinais da criança, é lindo. Muito... Eu estou aqui lembrando de situações, de tudo que você está falando, dessa coisa da agressão. Final de semana teve um episódio que ele não dormiu na hora que tinha que dormir, dormiu um pouco depois, mas ele tinha uma festinha. Festinha na casa de um amiguinho aqui, vizinho. Tá todo mundo agora vacinado, então ia ter meia dúzia de crianças, eu liberei para ele ir. E aí ele dormiu. E eu queria que ele fosse, porque estava tudo combinado, o amiguinho estava contando, esperando.
Enfim, e para acordar ele? Eu acordei ele. E ele ficou tão bravo. Eu acho que eu agredi ele. Agora eu tô me sentindo culpada. Isso tudo bem. Mas olha só, sabe? Tudo é realmente uma questão de assim. Você já tinha passado por essa experiência? Não. Você estava indo agora, que está indo na primeira festinha, até você comentou comigo, né? Olha que dó, as crianças da pandemia, com 2 anos e meio, primeira vez que vai numa festinha de aniversário, né? Porque Pois não é. podia, né? Então, você está vivendo essas coisas com ele pela primeira vez, né? Você sabia que ele ia ficar mal se acordasse? Não sei, você não tinha certeza. Então você tentou, e você tentou pensando no quê? No que ele ia curtir, Dele, porque ele né? ia Na festinha. aproveitar da festa, Então, senão ele tá tudo ia bem. perder. Você vai fazendo as experiências. Opa, essa vez deu ruim. Como é que eu posso fazer funcionar da próxima vez? Será que tem um jeito de fazer diferente? Será que tem uma forma? Ou será que não? A próxima vez, dependendo do que for, eu não acordo, eu deixo dormir. Então, aí eu vou vivendo. Mas assim, não... olha que louco. Quando a gente fica vivendo com base no medo também, é muito ruim. A mãe não pode ter medo o tempo inteiro. Aí tenho medo dele não comer, tenho medo de ser agressiva, tenho medo de errar com meu filho, tenho medo de traumatizar, tenho medo de. Não, tá com muito medo, vai estudar mais. Esse é o ponto. Por quê? Quanto mais informação eu tenho, menos medo eu tenho. Mais seguro eu fico. Sabe? Então, quando eu tô com muito medo e eu tô funcionando com base no medo, né, pode não dar certo. Porque aí eu tô funcionando com base numa emoção. Geralmente, quando a gente age com a emoção dominando, a gente não está sendo inteligente emocionalmente falando, sabe? Tem uma metáfora horrorosa, horrorosa, que eu aprendi num livro e que é muito verdade. Quando a emoção está no controle da nossa ação, a emoção está sendo o cavaleiro e a gente o cavalo. Olha que triste. Quando a gente assume o controle, ou seja, a gente usa aquela emoção para entender, igual a gente está falando, aquele sinal, mau comportamento da criança me deixou irritada, ou eu fiz alguma coisa, fiquei culpada, e eu uso essa emoção para entender o que está acontecendo, eu sou o cavaleiro, a emoção é o cavalo. Ela está me levando onde eu preciso chegar, sabe? Está sinalizando. Então, é muito legal. E isso são estágios mesmo da nossa vida de mãe, da nossa inteligência emocional. A gente vai se emocionar, a gente tem que se perceber e conduzir da melhor forma, não deixar isso tomar conta. Sim. Agora, Isa, como falar, vai, bom, Gael bateu no amiguinho, Gael bateu na Maia. Bom, ele bateu na Maia na hora, eu falo, não, Gael, não faz assim com a irmãzinha, ela é pequena, vou pegar ela, vou ver se ela tá machucada. Uhum. E falo, não faz assim com a sua irmã, não sei o quê, nananã. E, de alguma forma, como eu falo isso para ele não sentir... Porque aí ele tá chamando atenção por causa da Maia, e ainda eu pego a Maia no colo e vou socorrer a Maia, e ele fica mais bravo ainda, né? Perfeito, perfeito. Vamos lá então na cabeça da criança. Eu tenho uma criança de 2 anos e meio que chegou a irmãzinha. A irmãzinha agora tá engatinhando, começou a ficar em pé sozinha. É aquela fase que todo mundo fala, ai, que belezinha, gente. Ai, que gracinha, gente. Ai, olha, já tá ficando em pé. Já tá começando a querer andar. Daqui a pouquinho já tá andando, né? Todo mundo deslumbra com aquele bebê que deixa de ser um bebezinho engatinhante, começa a ser um bebezinho em pé, e ele já fica assim, né? Todo mundo dando atenção para esse bebê, todo mundo, né? Então ele já começa a ficar um pouco, né, enciumado, normal, processo normal de qualquer criança, tá? Tem as que demonstram mais, tem as que demonstram menos, não existem as que não sentem, tá? Isso é importante a gente dizer também. Aí, quando ele ficou num grau de ciúme que com 2 anos e meio não conseguiu dar conta e bateu na irmã, né? Porque ele tá pensando assim, acho que mamãe gosta mais dela do que de mim. Acho que não tem mais lugar pro coração da mamãe para mim. Claro que é um pensamento completamente infantil. Tem base na realidade? Não. Não. É um pensamento de um cérebro de 2 aninhos. Sabe assim? Então, o que a mamãe faz? A mamãe vai e pega o bebê e fala, não, você vai machucar. O que o cérebro de 2 anos e meio faz? É isso mesmo, olha só. Foi lá pegar o bebê, ficou com ele, não, e brigou comigo ainda. Realmente, ela gosta mais do bebê do que de mim. Realmente, não tem lugar no coração dela mais para mim. Realmente. Então, ele confirma coisas. Então, como é que a gente faz? Não dá para deixar bater. Não é essa a ideia, né? Faz como? Então, foi lá. Bateu. Você pode ser clara com ele. Ô filho, não faz assim, isso machuca a irmã. Você quer a mamãe? Vem cá. Vem cá. Aí você pega ele. Claro, acode, né? A criança que é menor, vê se tá tudo bem com ela. Pega ele
e fala, vem cá, você quer ficar com a mamãe? Vem cá, você fica tranquilo, vai ter sempre mamãe para você também, meu amor. Pega ele e sai de cena com ele, sabe? E quando a gente tem uma criança mais nova na jogada, sempre que a gente puder, a mamãe ficar com o mais velho, sempre que der, né? Porque vai ter momentos que não deu, tudo bem. Quando der, quando tiver opção, mamãe com o mais velho. Aí o mais velho vai ficando tranquilo. É uma ponte também, sabe? Daqui a pouco a coisa vai ficando tranquila, né? Sempre que vem gente, por exemplo, o Ramon sempre fica com o Gael e eu fico com a Maia. Inverte. Quando vem a vovó fica mais com o Gael e eu fico com a Maia. Isso, começa a fazer invertido. Ao contrário. Isso, sabe? Porque com a Maia, como a gente ainda tá na fase, por exemplo, de amamentar, de ficar... A gente vai ter momentos que só a gente mesmo. Então a gente tá garantido que vai ficar com o bebê, sabe? Agora, com o mais velho, nem tanto. Então inverte. Sempre que puder escolher, escolha o mais velho. E também é um bebê, um bebezão, mas é um bebê. Um bebezão. Sabe? Assim, é um ele bebê grande. Ele me rejeitou uma época. Eu fiquei triste. Isso acontece. Quando eu não sei disso, e acabo sempre falando, o pai pega o Gael, a avó pega o Gael, ele fala, então não quero mais saber de você. A criança pode fazer isso. E ela fica rejeitando a mamãe, sabe? Então não quero, porque eu já vi que eu perdi você mesmo, e você tá mandando os outros pra mim, sabe assim? Então, ele fala, então eu que não te quero. Sabe? É comum, algumas crianças fazem isso mesmo, né? E aí a gente precisa tomar cuidado mesmo, sabe? Cuidar mesmo para resgatar, para não deixar fazer um corte mesmo nessa conexão, né? Então, por isso que se a gente tem opção, fica com o mais velho, aproveita ali com ele, né? Porque vai ter o nosso tempo com o mais novo, inevitavelmente, né? E o mais velho já está atendido. E isso, a gente pensa assim, nossa, mas então ele vai ficar cada vez pior, ele vai ficar sempre querendo ficar comigo? Não. A hora que ele confirma, não, perdi o meu lugar. Não, mamãe continua aqui para mim. Não, ela pode estar amamentando. Se eu chamar, ela vem. Ele faz isso 3 vezes e não precisa fazer mais. Por quê? Porque ele viu que tá tudo bem. Ele tá continuando no coração da mamãe. E aí ele não precisa. Você até falou que quando isso acontece, eles começam a chamar até a avó de Às vezes substituir a mãe. Chama a vovó de mãe. Quando acontece muito. Acontece também, muito frequente. Né? E se a vovó tiver ainda uma carênciazinha, uma necessidadezinha e gostar disso, aí tá feita a história complexa, sabe? Que às vezes, ai, mas não sou eu, é ele, mas ela adora. E quando ela adora, a criança sente que ela adora, sabe? E aí sente também machuca a mamãe, de repente, sim, e aí ele tá bravo com a mamãe, vai naquilo. A então, minha sogra aí tá que aqui viram... assistindo, minha sogra tá aqui assistindo e ela me perguntou por que essas coisas, essa coisa de comer, são melhores na casa dela. Porque na casa dela, no final de semana, ele dormiu uma noite lá, acho que de sábado para domingo, e ele comeu um dia inteiro arroz, feijão, pratão. E porque lá não tem atenção de mamãe. Não tem. Você vê como confirma tudo que a gente falou até aqui. Olha que legal. Porque, na verdade, não tem nada a ver com a comida. E a Maia não estava lá, porque a Maia ficou aqui. Ele foi sozinho. Lá ele mandava, desmandava. Na verdade, não é isso. É que lá não tem atenção da mamãe em jogo. Não mandava e desmandava. Reinava, né? Assim, né? Era só ele. Tava tranquilo, né? Então, não tinha atenção de mamãe em jogo. Para você ter a prova real, esse é igual a gente faz a conta da matemática, e agora tira a prova real. Essa é a prova real de tudo isso que a gente está falando. Né? Tirou a mamãe de cena e essas questões todas, né? A criança comeu o dia inteiro normalmente. Né? Então, é isso. É muito o que está no pano de fundo emocional. Por isso que eu bato tanto na tecla de estudar, sabe? Porque essas coisas não estão onde os nossos olhos físicos conseguem ver. Elas não estão óbvias. São conexões e relações no fundo emocional. Que se a gente não estudar, não sabe. Eu não saberia, tá? Eu seria uma outra mamãe que faria exatamente como manda a nossa cultura se eu não tivesse tido as demandas que meu filho me trouxe. E aí eu fui estudar e aí eu comecei a descobrir essas coisas e eu... Caraca, tem um universo inteiro aqui no mundo emocional da criança para eu descobrir. Foi aí que eu fui. A gente, né, na conversa de hoje à tarde, você falou uma coisa muito importante, que é muito diferente educar de adestrar.
Porque a gente veio de uma educação mais rígida e meu pai falou, outro dia mesmo meu pai falou, dá um tapa na mão dele que ele não faz mais isso. Uhum. Uhum. E é uma coisa mais agressiva, mais que Uhum. inibe, que adestra, mas não educa. Isso. Por que funciona, né? O adestramento, né? o adestramento funciona, né? Ele pode funcionar. Se a criança vai pegar alguma coisa e toma um tapa, ela pode não fazer mais. Pode. Medo de tomar outro tapa, ou ela fica agressiva e devolve o tapa, tem um monte de possibilidades, mas pode até funcionar, né? Pode até, dependendo do temperamento da criança, funciona. De primeira, dependendo do temperamento. Dependendo do temperamento da criança, vira uma guerra. Porque daí ela vai medir força. Ela vai dar um tapa mais forte, o adulto vai dar mais forte, vai dizer ainda não foi suficiente, aí vai botar de castigo, aí começa a virar uma guerra de poder, né? Então, beleza. Mas vamos que funcionasse, tá? Funcionou, porque tomou o tapa, não fez mais aquilo. Ok, funcionou. Educou? Não. Adestrou. Ou seja, eu não vou fazer isso que eu estava querendo fazer porque eu entendi que não é adequado, que não é a hora, que não é o momento, né? Eu entendi as consequências, porque isso é perigoso, porque quebra, porque me faz mal. Não, eu não vou fazer isso, não apanho. Ou seja, o ratinho que está lá dentro da gaiola nos pesquisadores, né, com um cérebro deste tamaninho, né, você também consegue fazer ele não fazer alguma coisa. Ah, eu não quero que ele venha para esse lado aqui da gaiola. Quando ele vem, leva um choque. Ele volta, ele fica só do outro lado da gaiola. Tá educado? Não. Tá adestrado. Adestrado. Ele não sabe nem por que ele não quer que vá pro lado de lá da gaiola. Mas ele não vai, senão toma Como choque. falar esse não? Explicar? Né? Explica. Eu sempre abaixo na altura do Gael. Falo, Gael, não pode pôr a mão no forno porque você vai queimar, vai machucar. Mas eu tenho que repetir incessantemente. O forno, por exemplo, é uma coisa muito legal da gente fazer uma técnica que eu chamo de visita guiada. Visita guiada. Tem ela no detalhe, tem o V, o I, o S, tem ela um acróstico assim, visita guiada, passo a passo. Mas eu vou resumir aqui para a gente entender do que eu estou falando. No forno, você tem, por exemplo, você sabe que ele está com essa curiosidade nesse momento. Você vai usar o forno hoje, sabe o que você faz? Na hora que você vai ligar, você chama ele. Vem cá, mamãe vai mostrar uma coisa para você. Aí você liga, aí faz o fogo, você... Ai, fogo é perigoso. Fogo queima. Aí ele vê. Aí quando fecha o forno, começou a ficar quentinho, você fala, põe a mão aqui. Aí ele põe a mão, ele sente. Ai, vai ficar mais quente. Quando ficar muito quente, não pode pôr a mão. Aí tem que pegar o pano. Aí você pega aquela coisa de, né? É com isso. Você instrui a criança, você mostra para a criança, mas não diz não. Se disser não, ele continua curioso. Não adiantou. Ele vai querer. Ele não foi educado com o não. Basta. Ele não foi educado com o não. Ele não foi nada com o não, na verdade. Ele só continuou curioso. E curiosidade é um negócio que tem um nome para isso. Chama desequilibração majorante. Não é um nome, é um palavrão, né, gente? É quase um xingamento isso. Nossa, que isso? Lá do Piaget. Lá do Piaget. Pergunta para ele por que ele inventou esse nome tão comprido. Mas é isso, é desequilíbrio. Ou seja, eu tenho aqui, vamos lá, esse livro. Eu tô com esse livro por aqui, para lá e para cá. A minha criança de 2 anos quer ver. Alaranjado, vermelho, né? Interessante. Tem um cheiro. Ela quer. Mas ela não sabe que aqui tem letras, que tem significado, que se arrancar essa página perde o sentido. Eu estrago o livro, eu não consigo mais. Ela não sabe nada disso, né? Então, a primeira vez, ela pega isso aqui, pega de mau jeito, já rasga. Ai, não pode. O que aconteceu aqui? Continuou curiosa. Ela não entendeu o que aconteceu. Ela não sabe por que não pode, ela não sabe. Ela fica com raiva de você. E ela entende, então, que quando ela quiser ver aquele livro de novo, tem que ser escondido da mamãe. Senão mamãe tira da minha mão. E aí você tá no perigo. Por quê? Eu estava falando de um livro. E se fosse uma tesoura? E se fosse um isqueiro? E se for... Entende? Então, não. Ah, você quer ver o livro? Vem cá, vou te mostrar. Aí você vai junto com a criança, você explora com a criança, você explica que são as letras, que cada página conta uma história. Aí, a mesma coisa você faria com a tesoura. Você pega a tesoura, você pega um papel, você corta, você mostra para ela, deixa ela experimentar, deixa ela viver, deixa ela cortar. Isa, mas é uma tesoura de ponta, deixa ela viver junto com você. E aí você explica, agora essa tesoura, ó, ai, nossa, se pica. Isso, tem que usar essa aqui, essa daqui é para criança.
viu? Quando a mamãe não tiver, só pode usar essa aqui. Se você quiser essa grandona, você pede a mamãe. Aí o que que ela vai entender? Que com mamãe ela pode usar a grandona. Olha que lindo! Aí a criança te chama para correr risco. Olha que beleza. Aí você está junto, não tem risco. Diminui o risco. Isso é maravilhoso, isso é demais. Sabe? Então é o contrário do que a gente costuma explicar, ver na mostrar. nossa A cultura. curiosidade não Sabe? adianta falar Então, não e tirar da mão. Não vai a resolver nada. criança, olha só, é um caminho totalmente diferente do senso comum. O senso comum diz: mantenha longe do alcance da criança o medicamento, o objeto perigoso. Tudo bem, a gente mantém longe, mas a hora que a criança se depara com aquilo, a gente vive a experiência, faz a visita guiada. Isso diminui o risco, não aumenta. Isso diminui o risco. A criança bateu na irmãzinha, briga com a criança e vai acudir a irmãzinha. Não. Entende que se a irmãzinha tá tudo bem e sai com a criança mais velha e mostra para ela que ela não precisa fazer isso para ter você. Sabe? A criança não quer comer, vai ter que comer sim, porque comer tem que comer. Né? Isso não dá para discutir. Não sai da mesa se não comer. Entende o que está acontecendo, entende o que está por trás, estuda um pouco sobre a vida emocional da criança e consegue resultado que se sustenta. E outra, você talvez gaste um pouquinho mais de tempo agora, mas economiza um tempão depois. Porque aí a criança vai ficando emocionalmente toda ajustada, ela não precisa te dar problema com 5, com 6, com 10, com 15. Sabe? Agora, se ela vai ficando toda desajustada emocionalmente, com 5, com 10, com 15, a gente começa a colher alguns frutos bem amargos, muitas vezes. Sabe? Tanto de coisas equivocadas que ela decide fazer até inconscientemente para punir a gente, da raiva que ela tá, quanto de apatia. Ela pode não fazer nada, mas também não viver, não ser feliz. Porque foi tão podada que ela, sabe, se submete a tudo e a todos. É muito triste, né? E a gente vê bastante acontecer. Uma coisa que tô lembrando da nossa conversa de hoje à tarde, bateu, tá na brinquedoteca do condomínio, bateu no amiguinho. O pai do lado, você sente uma responsabilidade de falar, não pode, olha o amiguinho, pede desculpa. Como agir? Como falar? Para ser uma coisa potente. Como? Sim. Nessa hora, né, da interação com o público, né? A gente tem plateia, a gente tem o outro adulto ali. Então, a gente tem duas questões. Toda a questão emocional que está acontecendo com a criança e uma questão social, né? Então, se a sua criança bateu numa outra criança, né? Então, ali já gerou uma expectativa do outro lado de que se haja um reparo, né? Um pedido de desculpas ali. Então, sim, eu acho super importante que a gente faça isso, né? No social, a gente peça desculpas inclusive pela criança, se ela não fizer isso, você fala para ela fazer, se ela não fizer, a gente pede, né? Olha, me desculpa, ele tá bem? Ficou tudo bem com ele? Ficou? Filho, vem cá. Tira a criança de cena e vai entender o que aconteceu. O que foi? Né? Para entender o que passou na cabeça da criança para ela fazer aquilo. Para a gente conseguir orientar. Né? Se eu puder ver antes de acontecer, porque às vezes eu vou vendo que a criança pega o brinquedo dela, ela puxa de volta, pega de novo, ele você quer o brinquedo? Aí você intervém antes, sabe assim? Não deixa chegar na porrada, se você conseguir. Às vezes dá, às vezes não dá. Né? Mas se der, aí o que você faz? Se der, você modela. Você fala, você quer de volta o brinquedo? Então pede, fulaninho, eu quero de volta o brinquedo. É isso, filho? Olha que legal. Porque aí a gente ensina a criança, porque na interação social, às vezes, com 2 anos e meio, 3, 4, ela não sabe como fazer isso, como pedir, como, mesmo na chegada, ele vai crescendo, vai pegando 3 anos, 4 anos, 5 anos, como é que eu chego para brincar com outra criança? Não é uma coisa tão simples. A gente teve que passar por um processo para aprender isso. Né? E às vezes a nossa criança não sabe. Dependendo do temperamento, isso vem um pouco mais de fábrica. Né? Tem criança que já é dada. Oi, meu nome é fulano. Como é seu nome? Tá. Tem criança que não. Que a gente parece óbvio, mas não é. E aí a gente precisa mostrar para ele. Sabe como você faz? Chega lá e pergunta o nome dele. Pergunta onde ele estuda. A gente dá ideias para a criança saber. Aí ela ainda assim tá tão assim. Você quer que eu vou com você? Quero. Então nas primeiras vezes a gente pode ir. E a gente faz isso. Oi, como é seu nome? É João. Oi, João, o meu é Isa. Ele é o Petrus. Quantos anos você tem?
Ah, eu tenho 5. E você, quer contar para ele quantos anos você tem, Petros? Aí você vai mediando e modelando, sabe, as interações sociais. Então, isso é muito legal. É muito legal a gente ter essa consciência. Algumas crianças não precisam disso, outras precisam. Você vai vendo como é que é a sua, sabe? Você vai ajudando a criança a interagir. Se bateu no amigo, se desculpa, pede desculpa ao pai, vê se está tudo bem e tira a sua criança de cena e vai conversar, entender o que aconteceu. Bateu de novo na mesma situação? Ô, filho, então nós vamos embora, tá? Porque eu tô vendo que você não tá conseguindo ficar sem bater no amigo, né? E às vezes a criança até vai chorar, vai protestar, mas realmente é legal ir embora, sabe? Para ela também entender que a consequência de ficar batendo no amigo é ir embora, né? Não vai dar pra gente continuar se você ficar batendo. Então vamos entender um outro jeito, vamos tentar de uma outra forma, vamos perceber que eu não vou ter se eu ficar batendo, então eu vou precisar realmente buscar outras formas de funcionar, né? E aí a coisa vai melhorando, vai fazendo mais sentido para a criança também, né? Nossa, eu tô tentando ver, tem muitas perguntas, Isa. Tô tentando ver aqui. E quando é o mais novo que bate no mais velho? Ah, isso também é muito comum. Sabe por quê? Porque às vezes eu reprimo tanto o mais velho, eu falo para ele, não pode bater, porque você é mais velho, ele é menorzinho. E eu vou empoderando tanto o mais novo, que o mais novo senta a mão no mais velho e o mais velho não reage. E o mais velho não bate. E o mais novo, porque ele vai crescendo, sabe? Na relação. Né? E é comum também, acontece bastante também. Então, nesse caso, a gente precisa devolver poder para o mais velho. Falar, filho, não começa, tá? Mas você pode se defender. Se ele te bater, você empurra. Se ele te bater, você mostra para ele que você não vai apanhar calado, sabe? E aí, mas com cuidado. Claro que a gente também vai usar em paralelo a isso, né? Ferramentas que ajudam essa relação entre irmãos. Por exemplo, mesa da paz, por exemplo, reunião de família. Então, existem ferramentas e métodos que nos ajudam a viver em paz e a não resolver tudo na porrada, tá? Mas as crianças, como são ainda imaturas, né, muito instintivo, né, o processo todo delas, ainda faz parte, às vezes, né, essa coisa mais, né, de braço, de mão, né? E a gente vai trazendo as crianças para esse universo da conversa e tal, a gente vai trabalhando isso. Qual é o perigo de eu não permitir que uma criança devolva uma agressão, sabe? Eu podar a tal ponto que ela nunca reaja. Eu transformar aquela criança num perfil de vítima, em que ela entre em outras relações e fique nesse lugar de vítima. Às vezes, numa relação profissional, sofre abuso e não muda de emprego, não consegue sair, porque ela se identifica com aquele lugar. Entra numa relação conjugal, às vezes, e fica nesse lugar, sabe? Então, isso que é muito triste. E o outro, por sua vez, pega a forma do agressor, sabe assim? Autorizado a agredir. E aí, às vezes, vai para a vida também nesse lugar de agressor, sabe? Então, é muito grave até. É importante a gente ter um olhar bem atento, estudar bastante sobre isso, para conseguir recursos de tirar a criança desses personagens, porque elas não são assim, né? Elas entram nos personagens que a gente, sem querer, coloca ali pelo ambiente que a gente cria, né? Com a melhor das intenções, porque a gente está sempre bem intencionado. A gente não faz isso por Eu querer, vou né? entrar no Manual da Mãe Sem Limites porque eu preciso estudar. Deve ter capítulos lá importantes para mim nesse momento. Tem, Sá. Tem. É o Com curso da certeza Isa, tem. Manual da Mãe Sem Limites. Tem. Eu vou começar a estudar. Isa, E a a gente tem gente 2 vai. minutos. Acabei de ver aqui. Boa, Vai vamos se fazer um encerrar. Eu vou fecha. salvar. Tem muita gente pedindo para salvar. Não consegui pegar todas as perguntas porque eu fiquei envolvida também com a Isa e aí não consegui. Mas Isa, Se maravilhoso. quiser, Muito Sá, me obrigada por. mandar fazer um apanhado aí, fazer algumas pelos stories, eu respondo por lá Ah, também. ótimo. Vamos Podemos fazer fazer isso. isso. Faz Tá uma bom. seleção de algumas aí, a gente Tá continua. bom. Quando salva, será que salva os comentários também? Eu sou péssima Eu de acho pegar. que sim. Eu acho que eles aparecem também na medida que você vai assistindo. Tá, Não tenho certeza também, mas acho tá. que Eu vou sim. tentar pegar as principais perguntas. A gente Ô, faz, bate essa Sá, bola.
A gente está também agora com um desafio, com inscrições abertas. São 5 dias de conexão, o nome do desafio. Então, para Ai, você eu vi! fazer esse momento de conexão com a criança, a gente vai ter. Então, isaminatel.com.br. Quem quiser, entra lá, se inscreve. É gratuito, online. Então, para todo mundo que quiser, fica aí o convite também. São Gente, é gratuito, não formas, tem por que não é, participar, né? uma forma da gente mergulhar um pouquinho mais nisso tudo, De saber como entender. a gente se comunica, o que que é exatamente, Isa. É como se conecta com a criança. Então a gente vai fazer um mergulho assim, né, na culpa, porque a gente sente tanta culpa, o que fazer com isso, na nossa criança interior, o que a gente faz, o que nos atrapalha em alguns pontos de conexão com a criança. Então a gente vai fazer um mergulho, autoestima, recursos, como a gente se conecta com isso para conseguir a fusão emocional e a conexão com a criança. É Demais, demais, Isa. uma jornada linda, assim, que a gente sai de um ponto e chega em outro, diferente de quando começou, sabe? É bem Assim, legal, bem bobear, legal. até eu vou participar. Até eu vou me Boa, inscrever. boa, boa. Te Ai, espero. Isa, amei! Ó, sempre que eu tiver alguma questão, acho que é bom bater um papo, porque eu acho que ajudou muita gente aqui, eu tô percebendo. Que bom, Sá. Fico muito feliz mesmo. A gente não vive vidas tão originais assim. No fundo, somos É, todos somos muito todos iguais. parecidos. É, Temos desafios muito parecidos. E quando abrimos os nossos desafios, outras pessoas também ganham, né? Com o aprendizado, com a troca. Até por saber que não estão sós, isso já é muita coisa também, é né? verdade. É Que verdade. bom. Obrigada por essa oportunidade, Obrigada, Sá. viu? Eu vou Um beijo salvar muito aqui e a gente se grande. fala. Beijo, obrigada, gente. Beijo, gente. Obrigada. Beijo grande, Sá. Gratidão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.